Bom dia, aluno. Vamos terminar a apostila de Geografia, o último capítulo de Geografia, tá bom? Vamos lá? Então, o capítulo ele começa falando sobre ciclo hidrológico. O que é ciclo hidrológico? A água, né? Hidro vem de água. Então é o ciclo contínuo da água. A água evapora, forma as nuvens, chove. Então vamos lá. O ciclo hidrológico, vamos lá. Água. Vamos supor que vamos começar pelo oceano. Tá lá água no oceano. Durante um dia de sol, né, vai evaporar essa água e vai se transformar em umidade do ar, ou seja, gotículas de água na atmosfera. Tá? Essa gotícula de água vai começar a se formar, se juntar e formar as nuvens, dependendo da frente fria. O que vai acontecer? Quando elas se chocam, a precipitação, as chuvas, né? E essas chuvas devolvem essa água para o solo. Uma parte vai retornar nesse ciclo de evaporação e outra parte será infiltrada. O que é infiltrar? Você tem o solo. E o solo ele tem porosidades. O que é isso? Buraquinho. Igual nossa pele tem buraquinho, que às vezes nasce espinha e tal. Então você tem a porosidade do solo. Essa água da chuva ela vai chegar no solo e uma parte ela vai infiltrar, ela vai entrar no subsolo e vai formar o que? Os lençóis freáticos, os rios subterrâneos, ou seja, a água embaixo da terra. Então o ciclo hidrológico tem basicamente essas características, tá bom? Sobre o curso de um rio, vamos lá. Então o rio ele tem o curso superior, que é onde ele nasce, tá bom? Na sua nascente. Então, um rio, você tem lá, geralmente é numa floresta, numas pedras, e é a parte onde o subsolo encontra com a superfície. Então, é a parte onde a água do subsolo nasce, não, nascente, onde sai essa água, tá? Então, é o curso superior. Então, a água ela sai mais forte, porque ela vem com tudo, é igual uma torneira. Você abre uma torneira com tudo, começa a sair água. Então é o curso superior. O curso médio é quando o rio já está estabelecido, ele começa a perder força. Ele é forte, né? Ele tem uma correnteza, mas ele começa a perder força. E o curso inferior é o seu final, é a sua foz, é onde ele morre. Ou ele morre em outro rio, ele morre em um município, ele morre no oceano. Então você tem o final dele. O final dele já não tem tanta força, começa a perder força, tá bom? Características de rio, nós temos alguns conceitos principais. Rio perene e o rio intermitente. O rio perene é aquele que tem água o ano inteiro. Por exemplo, o rio Tietê. Você não vê o rio Tietê secar durante o ano. Ele está lá em São Paulo, ou o rio Cubatão. Ele está durante o tempo todo. Rio intermitente é que durante alguns períodos do ano esse rio some. Existe no Nordeste brasileiro, nos desertos, períodos em que o rio some e depois ele volta. Como assim? 6 meses ele existe, 6 meses não existe. Por causa da nascente, da saída de água da nascente. As características climáticas se modificam e aí cria condições para o rio voltar a jorrar água ou não ter a água, tá bom? Então nós temos aí um rio perene e um rio intermitente. Bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica? É uma região que é alagada por vários rios. Então bacia, imagina uma bacia hidrográfica, vem de água. Então é uma região alagada por vários rios. Você tem um rio principal e os seus afluentes, aqueles rios que fornecem água para esse rio principal. Então, por exemplo, a bacia amazônica, o principal rio é o Amazonas. Só que você tem outros rios que fornecem água para esse rio Amazonas, tá? Então, bacia hidrográfica é uma região que é alagada por vários rios. Geralmente, o rio principal é o nome da bacia hidrográfica, tá? Em relação à vegetação dessa bacia hidrográfica, ou a vegetação, os biomas em geral, nós temos aí, em relação à água, uma vegetação higrófila
é uma vegetação que precisa de água para sobreviver. Então precisa de muita água para sobreviver. A sua raiz, seu caule, as suas partes, tá bom? Uma vegetação xerófila é uma vegetação que não precisa de água para sobreviver. Uma vegetação que sobrevive no deserto, né? Ou no Nordeste brasileiro, por exemplo, um cacto. E uma vegetação mesófila, ela não é nem a xerófila, nem a higrófila. Ela está ali no meio, mesófila. Ela consegue se adaptar ao meio ambiente. Então a xerófila é uma vegetação que não precisa de água. Higrófila precisa e a mesófila está no meio ali, tá bom? Bioma, o mapinha do bioma pode terminar a apostila. Então tem na apostila aí o mapinha sobre biomas. O que é um bioma? É uma área que tem uma área grande, de grande extensão no planeta, que tem as mesmas características climáticas e biológicas ou vegetais, ou seja, as mesmas florestas, mais ou menos a mesma temperatura, mais ou menos a mesma quantidade de animais. Então, quais os principais biomas do planeta? Ou seja, quais os principais tipos de vegetações? Por exemplo, você anda por aqui em Santos, é um tipo de vegetação. Você vai lá para o sul do país, é outro tipo. Para o Nordeste, é outro tipo. Então temos a floresta pluvial, que geralmente fica na linha do Equador. Ela precisa de muita água para sobreviver. A floresta equatorial, que também fica próximo à linha do Equador, tá? E é muito quente, tem muita biodiversidade. Quanto mais calor, porém com chuvas, aumenta a quantidade a diversidade biológica, a quantidade de plantas que existem nesse bioma. Vegetação ou floresta temperada já é um pouquinho mais baixa, não é tanto ao centro do planeta, é mais no meio das extremidades, ou seja, nas regiões dos trópicos aqui de Capricórnio e do trópico de Câncer lá em cima, não é tão ao meio do planeta. Então a temperada é intermediária, são florestas que sobrevivem com temperaturas intermediárias, tá? Deserto, todo mundo sabe, não tem chuva, vegetação quente. O semiárido, quase um deserto, também é muito quente, com pouca quantidade de chuvas. E a savana são as florestas tropicais, são florestas que existem também próximo à linha do Equador, tá bom? Então esse foi o último capítulo. As dúvidas nós tiramos lá no plantão. Tchau!